Peraí, tá carregando. Agora foi. Vamos lá. Tá, então a gente vai falar hoje sobre testes de hipóteses e eu dividi ele em duas partes, tá? Então, a primeira parte fala sobre hipótese nula e hipótese alternativa, né? E também sobre os tipos de erro possíveis no caso de testes de hipótese. A gente vai falar também sobre a estatística de teste, intervalos de confiança e região crítica, como for faltando na cena. E a gente também vai falar sobre teste para média quando o desvio padrão é conhecido, tá? Então, um teste de hipótese ele é definido da seguinte forma, né? Ele tem um objetivo, que é decidir se uma hipótese sobre o parâmetro é válida ou não. Como assim? Bom, a gente está lidando agora com uma parte mais de inferência, né? Em que o procedimento de inferência consiste em pegar uma amostra e usar essa amostra para tirar conclusões sobre uma determinada população, tá? Então, vamos supor, você pode ter uma situação em que, vou escrever aqui do lado, tá? Em que os seus dados, deixa eu colocar em preto, né? Em que os seus dados têm distribuição, digamos, né? Só para exemplificar, ID normal, com média μ e variância sigma 2, tá bom? Na vida real, a gente não sabe qual é o valor de μ e não sabe qual é o valor de sigma 2, né? Então, o que a gente faz? A gente pode fazer e traçar hipóteses, né, sobre esses parâmetros. Esses são parâmetros desconhecidos. Então, eu poderia fazer o seguinte, ó, traçar uma hipótese nula do tipo μ igual a um valor constante, né? Um valor constante, sei lá, talvez, vamos colocar aqui para ser mais geral, μ0. Mas esse μ0 ele está fazendo o papel de alguma constante, por exemplo, sei lá, 11. Tá? Então, é um valor que eu chuto, né, que eu acho que é possível, né, para mim. Então, aqui eu tenho H1, que é a hipótese alternativa. Então, eu tenho aqui hipótese nula, que eu chamo de H0, e hipótese alternativa, que eu chamo de H1. Tá? Então, minha hipótese alternativa aqui pode ser algo do tipo, ou μ é igual a esse valor, ou μ é diferente desse valor. Tá? Tudo bem? Então, a gente tem a seguinte pergunta, né? Será que a amostra ela fornece evidências suficientemente fortes contra H0? Então, essa é a questão. Vamos supor que a minha hipótese nula seja μ igual a 11. Aí, como eu não consigo ver, né, o valor de μ, porque eu não conheço, eu precisaria fazer um censo, né, para saber a população toda, então eu posso olhar para x barra, né? Eu posso escolher uma amostra e olhar para o valor de x barra, que é a média amostral. Aí eu vou lá e faço o cálculo x barra e achei x barra igual a, vamos supor, 11,3. Aí você podia dizer, x barra não deu 11, né? Então, o H0 deve ser falso. Bom, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de afirmação, né? Porque a gente sabe que o x barra nunca vai coincidir com o verdadeiro valor da população, né? O verdadeiro parâmetro, né? A verdadeira média populacional. Eles nunca vão coincidir, porque o x barra tem uma aleatoriedade, né, inerente a ele. Então, a gente pode se perguntar, né, bom, devem existir alguns valores de x barra que são razoáveis, né, que são razoáveis e são consistentes, né, com a hipótese de que μ igual a 11. Deixa eu só trocar aqui esse μ0 e colocar já 11, só para, acho que fica mais direto da gente ver. Talvez 11,3 seja um deles, né? Bom, mas e se eu tiver o valor, sei lá, 22,7, por exemplo? Talvez esse valor aqui, eu acho que ele já está me fornecendo evidências fortes o suficiente para rejeitar essa hipótese de que μ é igual a 11. Né? Mas, assim, isso informalmente, tá? Só comparando a magnitude dos dois valores. Então, o que o procedimento do teste de hipótese vai fazer é exatamente isso. Ele vai delimitar quais são os valores para a média amostral que vão me levar a rejeitar a minha hipótese nula de que μ é igual a 11. Tá? E quais são todos os valores que vão me levar a aceitar
essa hipótese, ou seja, quais valores são condizentes com essa hipótese e quais valores de x barra não são condizentes com essa hipótese. Tá bom? Então, aqui, a gente tem o seguinte exemplo, né? Era um exemplo que a gente vinha fazendo, eu não sei como é que era com vocês, não sei se o Bruno adaptou para fazer um exemplo mais diferente, mas lá com os meus alunos da biologia, eu tratava com exemplo que era do comprimento das pinças dos escorpiões. Era de um artigo que eu tinha lido aleatoriamente há vários anos aí, quando eu estava fazendo os slides, e aí eles faziam essas medições, né, do comprimento das pinças dos escorpiões. Aí tinham vários tipos de comprimento, né? Você podia medir de comprido, podia medir a altura, né, podia medir só uma partezinha da garra, né, a parte articulada da garra não, da pinça, né. E aqui isso é uma das medidas, né. Então, motivado por esse exemplo, a gente pode pensar, né, em algumas hipóteses. Então, naquele caso, eu estava tratando dos comprimentos, né, e eu estava fazendo uma hipótese sobre a média, né, populacional dos comprimentos das pinças daqueles escorpiões adultos. Deixa eu voltar para ver se alguém tem alguma dúvida no chat. Eu já botei para gravar, tá? Parece que está tudo funcionando normal. Então, bom, é o seguinte, eu tenho a minha primeira hipótese, né, deixa eu escrever aqui, que é, eu estou supondo que o comprimento médio das pinças dos escorpiões mede 52 milímetros, tá? E H1, eu estou supondo que, na verdade, o comprimento é diferente de 52, tá? Então, o intervalo de 95% de confiança para mim foi um intervalo que eu já tinha feito lá atrás, tá? Dava esse valor, dava esse intervalo aqui, tá bom? 46,98, 49,42. Tá? Então, isso aqui já era um intervalo de confiança que eu tinha feito já há um tempo atrás, tá? Ele também não é difícil de fazer, é só um teste de confiança, é só um intervalo de confiança para mim, tá? E aí, o que acontece? Eu já deixei esse intervalo aqui, que o foco não é obter o intervalo, apesar, eu acho que vocês já viram esse conteúdo, né? Mas o enfoque é simplesmente usar uma ferramenta que a gente já conhece para tentar fazer o teste de hipótese, né? E ver se faz sentido. Então, ó, o intervalo de 95% de confiança para mim foi obtido com base na amostra, foi esse aqui. Então, lembra lá da interpretação dos intervalos de confiança, né? Então, existe uma probabilidade de 95% de que os intervalos de confiança contêm um I, né? Então, esse intervalo de confiança em particular que eu obtive, né, ele pode ser um dos 95% que contém I ou pode ser um dos 5% que não contém, tá? Mas eu vou confiar que esse intervalo é um dos 95% que contém I, né? Porque, enfim, se eu fosse tirar outra conclusão, eu teria só 5% de probabilidade a meu favor. Tá? Então, faz mais sentido eu confiar que esse intervalo contém um verdadeiro valor de μ. Então, olha, eu escrevo aqui, confio que esse intervalo contém μ, ou seja, que μ pertence ao intervalo 46,98 a 49,42, né? Bom, então, quem é meu H0? Meu H0 diz, o μ era igual a 52. Então, eu devo rejeitar H0, né? Eu devo rejeitar H0. Por quê? Porque se eu confio que o μ está nesse intervalo, não tem como μ ser igual a 52, né? Então, eu devo rejeitar H0, tá? Então, é exatamente isso, né, que está sendo descrito aqui. Ó. Confiamos que esse é um dos intervalos que contém μ, logo rejeitamos H0 em favor de H1, ou seja, a gente conclui que, na verdade, a gente deve ter um μ diferente de 52, tá bom? Bom, e aí podem vir outras, a gente podia ter feito outras hipóteses, né, que não fossem μ igual a 52. Que outras hipóteses seriam essas? A gente poderia supor, por exemplo, a minha hipótese nula de que μ é 48 contra μ diferente de 48. Tá? Então, se eu fizer isso, eu não vou rejeitar H0. Por quê?
porque o mi igual a 48 pertence a esse intervalo. Então, eu acredito, de novo, com 95% de confiança, que esse intervalo contém o verdadeiro valor de mi. Como 48 está contido aqui dentro, eu não tenho evidência contrária à hipótese de que mi é 48, né? Da mesma forma, eu não teria evidências contrárias à hipótese de que mi é 49. Tá? Não teria. Então, qual é a questão, né? A minha decisão é a seguinte, então, o que eu vou decidir? Mi é igual a 49, ou aqui está errado, deveria ser 48. Ou mi igual a 48. Ou mi igual a 47, ou mi igual a 47,5. Então, a questão é a seguinte, a questão é que a gente não tem evidência a favor do H0. Porque se a gente tivesse evidência a favor de H0, né, seja H0 igual a isso, ou H0 igual a isso aqui, se a gente tivesse evidência a favor de H0, a gente teria umas conclusões dúbias, né? A gente teria evidência de que mi é 48, também teria evidência de que mi é igual a 49, também teria evidência de que mi é igual a 47,5, o que é meio estranho, né? Então, por isso a gente convenciona dizer que a amostra ela fornece evidências ou suficientemente fortes contra a hipótese ou não tão fortes, né? Assim, contra a hipótese, mas a hipótese nula. Mas não, ela não vai fornecer evidências a favor da hipótese, né? A favor da hipótese nula. Tá? É só uma questão de terminologia. Bom, vamos ver como é que já que a gente está falando das hipóteses, vamos ver como essas hipóteses são elaboradas, tá? Então, aqui eu estou com um parâmetro desconhecido, que é θ, tá? Então, tem aqui θ, um parâmetro desconhecido. Esse θ aqui é uma notação geral, tá? É um parâmetro qualquer. Então, nesse caso aqui, o meu θ estava fazendo o papel de mi. Mas eu podia fazer outros parâmetros, né? Eu podia pegar... Esse θ pode representar qualquer parâmetro que eu quiser. Poderia ser o sigma2 também, tá? Nesse exemplo. Então, a gente vai se concentrar em 3 pares de hipóteses, tá? Que são os seguintes. Esse aqui, esse primeiro par de hipóteses, é o que a gente chama de hipóteses de teste bilateral, né? Teste bilateral. E aqui a gente tem outro tipo de teste, né? Esse era o teste que a gente estava discutindo, que você vai concluir que se o H0 não for verdade, então deve ser H1 a θ diferente de θ0. No segundo caso, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter H0 θ igual a θ0, H1 θ menor do que θ0, tá? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que se eu concluir que o H0 não vale, então o θ automaticamente vai ser menor, eu vou concluir que o θ vai ser menor do que θ0. Ou seja, não tem chance do θ ser maior do que θ0. E a gente vai ver alguns exemplos em que vai fazer sentido a gente tratar dessa forma, tá? A gente definir as hipóteses desse jeito. Ou 3, né? H0, θ igual a θ0, contra a hipótese H1, θ maior do que θ0. Então, esse aqui é um teste unilateral. Esse aqui também é um teste unilateral. Tá? E a gente vai ver alguns casos, né, em que a gente trata de uma hipótese de um jeito ou de outro. Deixa eu ver se eu vou direto para o exemplo. Eu acho que vai ser melhor eu ir para o exemplo. Deixa eu pensar aqui.
Deixa eu ver se eu tenho algum outro exemplo aqui. Bilateral. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar... Deixa eu ver... Tá, vamos continuar na sequência natural dos slides. Bom, então o procedimento vai ser o seguinte, a gente admite, né, o procedimento para fazer o teste vai ser o seguinte, a gente vai admitir que H0 é verdade, né, ou seja, a gente vai admitir θ igual ao θ0, tá? No caso aqui, μ igual a 52. Aí o que a gente vai fazer para testar? A gente colhe uma amostra e observa um valor do que a gente chama de estatística de teste, tá? Sobre H0. Então, essa estatística de teste ela vai ter uma distribuição específica quando H0 é verdade. Tá? E aí, a gente vai observar um valor para essa estatística de teste na amostra, e se esse valor for condizente com aquela distribuição que ele tem sobre H0, então não tem evidência para rejeitar H0. E se ele for não condizente, eu tenho evidências para rejeitar H0. Tá? Então, olha, deixa eu falar com vocês sobre os erros possíveis, né, relacionados à decisão. Então, aqui eu tenho algo do tipo, um erro do tipo 1 e erro do tipo 2. Porque, da onde vem esses erros? Né? Então, vou colocar aqui. De um lado, eu tenho, como posso colocar, eu tenho a situação real, vamos colocar assim. Tenho uma situação real. Minha situação real pode ser H0 verdade, ou a situação real pode ser o H0 falso. Tá? Enquanto que aqui eu tenho uma situação... Bom, de um lado eu tenho a situação real e do outro lado eu tenho a conclusão do teste. Aqui, conclusão do teste. Então, aqui, minha conclusão do teste é a seguinte, né? Eu posso concluir do teste, eu posso concluir que eu vou rejeitar H0. Ao invés de colocar rejeitar, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, que a conclusão do teste é, só para ficar mais uniforme, é H0 verdade, ou a conclusão do teste é H0 falso. Tá? Então, dado esse quadro aqui, né, eu acho que dá para ver com mais clareza, que eu tenho dois tipos de erro. Né? Se eu tiver nessa situação aqui, em que a situação real é de que o H0 é verdade e a conclusão do teste é que o H0 é verdade, eu não cometi nenhum tipo de erro. Né? Então, aqui está certo. E aqui também, se a situação real for H0 é falso e a conclusão do teste for H0 é falso, eu também não tenho nenhum tipo de erro. Os erros aparecem aqui. Ó. Aqui aparece o erro do tipo 1. E aqui aparece o erro. Não, peraí, eu coloquei errado. Então, aqui, esse é o erro do tipo 2, que a gente chama, e esse é o erro do tipo 1. Tá? Então, a gente tem erro do tipo 1, erro do tipo 2, em relação, né, à situação real e à conclusão do teste. Então, eu tenho esses dois tipos de erro. Eu posso errar dizendo que o H0 é verdadeiro, mas na real o H0 é falso, ou eu posso errar dizendo que o H0 é falso
e quando, na verdade, H0 é verdadeiro. Tá? Então, esse erro do tipo 1, ele vai acontecer com probabilidade que eu vou chamar de alfa. Então, ocorre com probabilidade alfa. Tá? É um valor entre 0 e 1, porque é uma probabilidade. Né? Enquanto que o erro do tipo 2, ele vai ocorre com probabilidade beta. Tá? Essa probabilidade beta também é um valor no intervalo 0 1. Então, deixa eu colocar aqui. Ocorre com probabilidade beta, que é um valor entre 0 e 1. Tá bom? Esse alfa e beta não somam 1, tá? A gente não pode dizer alfa mais beta igual a 1. Isso não é verdade. Então, esses são os dois tipos de erro que eu posso cometer. O erro do tipo 1 é concluir que H0 é falso, ou seja, rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Esse erro acontece com probabilidade alfa. E o erro do tipo 2, o erro do tipo 2 é o seguinte, erro do tipo 2 é eu concluir que H0 é verdade, ou seja, aceitar H0, quando na verdade H0 é falso. Esse erro vai acontecer com uma probabilidade beta. Aqui eu coloquei beta e esse parêntese θ1. Tá? Isso aqui é uma notação só para dizer que o beta varia em função do θ1. E quem é θ1? Bom, esse θ1 ele é definido da seguinte forma: se o H0 é falso, então é porque o θ é igual a um certo valor θ1 que é condizente com a hipótese alternativa. Por exemplo, aqui a hipótese alternativa é de que μ é diferente de 52. Tá? Então, se o μ é diferente de 52, né, se o H0 for falso, então o H1 vai ser verdadeiro, então o μ é algum valor diferente de 52. Então, se esse μ for igual a θ1 igual a, sei lá, 30, então a probabilidade do erro do tipo 2 vai ser um certo valor, que vai depender desse valor 30. Se for 29, vai ser um outro valor, também vai depender desse valor 29. Tá? Então, acaba acontecendo que a probabilidade do erro do tipo 2, ela varia em função de θ1. Tá? Enquanto que a probabilidade do erro do tipo 2, ela é uma só. Tá? Ela é só igual a alfa sempre. Por quê? Porque quando H0 é verdadeiro, o erro do tipo 1 é rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. E quando H0 é verdadeiro, né, essa média é 52, ela só é aquele valor. Então, o alfa, ele não vai depender de nada. Tá? O alfa vai ser sempre, a probabilidade do erro do tipo 1 vai ser sempre uma só. Vai ser referente a μ igual a 52. Tá? Bom, por que eu falei sobre tudo isso, né, sobre esses dois tipos de erro? É porque esse valor alfa, que é a probabilidade do erro do tipo 1, né, ele determina o quão extremo deve ser o valor da estatística de teste a fim de rejeitar H0. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o alfa é que vai determinar, né, como eu faço o teste. É o alfa que vai determinar qual é a região de valores, voltando aqui para o exemplo. É o alfa que vai determinar qual é a região de valores para x bar que são condizentes com μ ou que não são condizentes com μ, tá? Eu acho que eu posso fazer um exemplo. Vamos ver. Eu acabei ficando um tempão sem voltar para o chat. Pois é. Para você fazer... a gente vai ver mais adiante, né, na segunda parte da aula, que se o teste for bilateral, ele é equivalente a fazer um intervalo de confiança e ver se o valor da hipótese nula está lá dentro. Tá? Vai ser o mesmo procedimento, vai ser inteiramente equivalente. Tá? Então, esse é um ponto.
Isso mais para frente a gente vai ver por quê, mas ainda na aula de hoje, tá? Era o que eu estava falando aqui no início. Deixa eu ver. Era o que eu estava falando aqui, nessa parte, né? Quando eu digo que eu confio que o Mi está aqui, se o Mi se a minha hipótese é de que Mi é 52, não está no intervalo, então a minha hipótese não é plausível. Intuitivamente é esse o ponto. Mas isso só vai ser válido para testes dessa forma, que a gente chama de bilaterais. Tá? E o 0,1 tem a ver com a bernoulli? Tem e não tem, na verdade. Esse intervalo 0,1, ele só quero dizer o seguinte, eu quero dizer que alfa é um valor entre 0 e 1, só isso. Tá? Eu dizer que alfa está entre 0 e 1 e dizer que alfa pertence ao intervalo 0 e 1 é equivalente. Tá? Tudo bem? Não quer dizer que o alfa só pode ser 0 ou só pode ser 1. Mas você pode ver o alfa, talvez, né, como um parâmetro de uma Bernoulli, que ela é 1 quando você comete o erro e 0 quando você não comete. Tá? Pode ver dessa forma também. Tudo bem? Então, pode ter a ver com a probabilidade de acontecer ou não acontecer. Você pode definir como sendo uma Bernoulli, que essa Bernoulli é igual a 1 se eu cometi um erro do tipo 1, e ela é 0 se eu não cometi esse erro do tipo 1. Tá? Bom, vamos ver como a gente constrói o teste, porque eu acho que vai ficar mais claro com um exemplo numérico. Tá? Eu já vou chegar no exemplo numérico. Deixa eu só comentar um pouco sobre essa questão dos testes serem bilaterais ou serem unilaterais. Então, vamos supor que a gente quer testar algo dessa forma, né? Como era aqui no início. Mi igual a 52 contra Mi diferente de 52, com um nível de significância. Aí, o que a gente vai fazer? Né? A gente tem esse nível de significância alfa, tá? Que é a probabilidade do erro do tipo 1. Esse nível de significância, ele vai determinar quando que eu vou rejeitar H0 ou não. Tá? Então, como o teste é bilateral, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa probabilidade alfa, tá? Eu vou pegar aqui a distribuição de x barra dado H0, então essa daqui é a distribuição de x barra dado H0 no ponto x, e aqui no eixo eu tenho os pontos x. Então a gente sabe, né, por exemplo, que se os x são normais, mi sigma 2, então a gente sabe que x barra vai ser normal também, com média mi e variância sigma 2 sobre n, tá? Isso daqui a gente já viu tem um tempo, foi na parte de teorema central do limite, né? A gente viu que se os x são normais, o x barra também é normal, com a mesma média do x e a variância fica sendo dividida por n. Tá? Então, se eu supor que H0 é verdade, esse mi aqui vira o quê? Vira mi zero. Porque mi zero é um número, aqui no caso era 52. Tá? Então, sob H0, essa é a distribuição de x barra. Tá? Aí o que vai acontecer? O alfa, ele é a probabilidade de rejeitar H0, dado H0 verdade. Vou até escrever aqui. Alfa é a probabilidade de rejeitar H0, dado H0 verdade. Né? Ou só dado H0. Vou escrever assim. Quando eu escrever isso, quer dizer rejeitar H0, dado H0 verdade. Então, quando é que eu vou rejeitar H0? Eu vou rejeitar H0 se o x barra estiver muito afastado do mi zero, certo? Se eu tiver colhido uma amostra em que o meu x barra caiu aqui, e aqui está o mi zero, então não tenho evidências contrárias à hipótese de que mi é igual a mi zero, porque o x barra está imitando, né? O x barra imita o mi na amostra. Então, se esse valor estiver perto do mi zero, então não tenho evidências para rejeitar. Enquanto que se o x barra estiver longe se aqui tiver o meu x barra, longe do mi zero, aí eu já tenho evidências para rejeitar. Então, olha, o alfa, ele controla isso. O alfa é a probabilidade de rejeitar H0 dado H0 verdade. Então,
ele controla de que forma? Como o teste é bilateral, eu vou dividir dos dois lados, tá, da curva, das duas caudas da curva, né, da distribuição de x barra sobre H0. Então, eu vou colocar alfa sobre 2 na cauda da esquerda e alfa sobre 2 na cauda da direita. Tá? Esse é o procedimento do teste. Então, nessas regiões, eu tenho o seguinte, né? Eu tenho que o H1, né, é mais provável, né? A hipótese H1, ela é mais plausível de ser verdade. Porque o x barra deu totalmente diferente de μ0, então deve ser porque o μ é diferente de μ0, né, e não igual. Então, esse é o papel do alfa. E o que vai acontecer? Então, o meu teste vai ser da seguinte forma: eu vou rejeitar H0 se o x barra, né, for menor. Eu vou chamar esse valor aqui de QI, tá? Que é o quantio inferior. E eu vou chamar isso aqui de QS, que é o quantio superior. Então, vou rejeitar H0 se o x barra for menor do que esse QI, ou então se x barra for maior do que o QS, tá? Tudo bem, pessoal? Porque o que acontece? Essa probabilidade alfa, em geral, ela é baixa, tá? Porque é a probabilidade de um erro. Então, é a gente que escolhe qual a probabilidade desse erro do tipo 1 a gente quer cometer. Né? A gente quer cometer esse erro com que probabilidade? Tipicamente, a gente fixa 5% ou 1%, ou algo assim, nessa faixa, tá? Então, esse alfa é bem baixo, né? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que se eu observei uma coisa que tem pouca probabilidade sobre H0, supondo H0 verdade, né, e eu observei alguma coisa nas caudas dessa distribuição aqui, é porque a minha hipótese deve estar errada. Então, o H0 deve ser falso, tá? Então, o ponto é o seguinte, é que uma vez que eu tenha definido o alfa, eu defino a minha região onde eu vou rejeitar a hipótese nula, tá? E se o teste for bilateral, eu rejeito, né? Porque se eu rejeitar, eu vou estar de acordo com o H1. O H1 diz mi diferente de zero. Então, eu posso rejeitar ou se o x barra for muito menor do que μ0, ou se o x barra for muito maior que μ0, tá? De forma análoga, eu posso ter um teste também unilateral à esquerda, onde eu vou concentrar a minha região de rejeição só na parte da esquerda, ou ela pode ser unilateral à direita, que é onde eu vou concentrar, né, a rejeição, né, eu vou concentrar a região de rejeição só na parte da direita. Então, né, vamos fazer um teste específico aqui para a gente já ilustrar isso. Então, a gente tem a seguinte situação. Ou seja, μ o comprimento médio em milímetros, né, das pinças desses escorpiões da espécie Scorpiomaurus. Então, é uma espécie lá de escorpião. E aí a gente quer testar a afirmação, né, de que μ é 45 contra μ maior do que 45. Tá? E aí a gente coleta uma amostra de tamanho 10 e ela conduziu aos seguintes valores. Então, vou anotar aqui os dados. Eu quero testar se o μ é 45 ou se o μ é maior do que 45. Tá? E para isso eu colhi uma amostra com tamanho 10. A média que eu observei nessa amostra foi de 48,2. O desvio foi de 1,708. Tá? Então, com o nível de significância, esse nível de significância aqui é o alfa. Tá? Com o nível de significância alfa igual a 5%, qual é a decisão a ser tomada? Considere a distribuição do comprimento das pinças desses escorpiões como sendo normal, com média μ e variância sigma 2. Então, eu tenho xi, normal, média μ, variância sigma 2. Tá? Bom, então tá. Então, a gente tem que começar a fazer o nosso teste. Então, a gente começa de que forma? Começa pelo alfa. Então, o que o alfa significa? Alfa é a probabilidade
do erro do tipo 1, que foi o que a gente falou lá atrás. Né? Vou colocar assim, erro. O que é o erro do tipo 1? O erro do tipo 1 é rejeitar H0 dado H0 verdade. Não é? Vamos voltar lá na tabelinha. Ó, o alfa, né, é a probabilidade de ocorrência do erro do tipo 1. Então, é a probabilidade de eu concluir que H0 é falso, quando, na verdade, H0 é verdadeiro. Então, é concluir que H0 é falso, ou seja, rejeitar H0, dado que H0 é verdadeiro. Aí, agora eu vou ter que definir, né? Quando é que eu vou rejeitar H0? Bom, se eu for rejeitar H0, eu vou concluir que H1 é verdade. Eu vou concluir que μ é maior do que 45, tá? Então, quando eu deveria rejeitar o H0? Eu deveria rejeitar H0 se eu observasse um valor de x barra, que é a minha média amostral, né? Lembrando que a média amostral ela é um estimador para a média populacional. Então, se essa média amostral for muito maior do que 45, ou significativamente maior do que 45, eu devo ter evidências contrárias a H0 e favoráveis a H1. Né? Se o x barra for igual a 70, ou 80, ou 85, então eu vou ter evidências a favor de μ maior que 45. Então, concorda comigo que eu devo rejeitar H0 para valores grandes de x barra, muito maiores do que 45? Então, eu vou rejeitar se o x barra for maior do que um certo valor que eu vou chamar de Q. Tá? Então, ó, é o que eu tinha ilustrado aqui com os desenhos. Aqui. Então, eu rejeito H0. No caso, como eu quero testar dessa forma, eu vou rejeitar H0 se o x barra for maior do que um certo valor Q, dado H0. Tá? Bom, aí o que acontece? Né? Agora eu gostaria de fazer o seguinte. Eu conheço a distribuição de x barra, né, para poder calcular essa probabilidade? Ora, eu conheço, né? Porque o que acontece? Se o x tem distribuição normal μ sigma 2, então o x barra tem distribuição normal com a mesma média μ, e a variância de x barra é a variância de xi dividido por n. Então, eu conheço a distribuição de x barra sobre H0, né? Sobre H0, né, dado H0 verdade, o μ é 45, então esse valor aqui, né, se o H0 é verdade, esse valor é 45. Né? Então, eu poderia fazer o seguinte, ó, o n é conhecido também, o n é igual a 10. Né? Então, isso aqui seria fácil de calcular, né? Eu conseguiria obter o quê? Porque para que a probabilidade de rejeitar H0 seja igual a 0,05, o meu Q, esse valor de Q, precisaria ser igual ao quê? Precisaria ser igual a 1 menos a Q norme, que é o quantio acumulado da normal, né? Porque se aqui eu tenho 5%, então aqui eu tenho 95%, tá? Então é o Q norme, 1 menos alfa, né? Esse 95% é porque é 1 menos o alfa, né? Então se o alfa é 5%, 1 menos alfa é 95%. Então é Q norme, 1 menos alfa. Qual é a média? Bom, a média é 45 e a variância é sigma 2 dividido por 10, tá? E aí, qual seria o meu procedimento? Eu teria que fazer o seguinte, eu iria lá no R, né? Ia jogar isso no R, né? E achar o verdadeiro valor de Q, né? E aí o teste estava pronto. Por quê? Porque eu defini rejeitar H0 como x barra maior do que Q. E aí eu
faria, né, acharia o valor de Q, e aí compararia o x barra que eu observei com o Q. Se o x barra for maior do que Q, eu rejeito H0. Se o x barra for menor do que Q, eu não rejeito H0, tá? E aí o teste estava pronto. O único problema é o seguinte, o problema é esse sigma 2 aqui, né? Eu não consigo achar o valor de Q usando essa função porque eu não conheço o sigma 2, não é isso? Eu conheço esse cara, não sei quem é sigma 2. Então, quase que a gente consegue terminar, né? Ficou faltando esse sigma 2. Como é que a gente faz com esse sigma 2? Bom, isso é porque a gente não pode usar a distribuição de x barra, porque a gente não conhece o valor de sigma 2. A gente precisa usar um outro artifício para conseguir concluir o teste. O que a gente vai precisar usar, né, é aquele resultado que vem da TED-Student, né, que diz o seguinte. Se a gente lembrar, vou colocar aqui. Talvez eu devesse escrever dessa forma. Eu tenho xi com distribuição normal, média mi, sigma 2. Isso implica x barra com distribuição normal, mi, sigma 2 sobre n. Isso também vai implicar o seguinte, se eu quiser padronizar a minha variável aleatória x barra, o que é padronizar a variável aleatória? É você pegar a variável, subtrair da sua média e dividir pelo desvio padrão. Então, isso aqui é padronizar o x barra, tá? A padronização de x barra sempre é a padronização da variável aleatória sempre é a variável menos a sua média dividida pelo desvio, tá? Então, se isso aqui é verdade, a variável padronizada tem distribuição normal padrão. Isso aqui é normal, ficou meio ruim de escrever, normal 0,1. Tá? Aí a gente lembra o seguinte, né? Vamos ver. Tá, então isso aqui tem distribuição normal 0,1. Aí eu definiria a seguinte estatística de teste, né? Lembrando, sob H0, né, se eu tiver H0 verdade, esse mi vai ser igual a mi0, então aqui vai entrar mi0, tá? Mas eu tenho o problema de não conseguir calcular o sigma. Então eu posso definir uma outra estatística de teste. Vou escrever aqui, estatística de teste. Em estatística de teste passa a ser, eu vou chamá-la de T, e aí eu vou fazer aquela malandragem, né? Eu não conheço sigma, eu não conheço quem é o desvio padrão populacional, eu vou substituir por S. Eu não conheço o desvio populacional, eu vou substituir pelo desvio amostral, né? Lembrando, esse S aqui é igual ao quê? A raiz de 1 sobre n, somatório de xi menos x barra ao quadrado, onde i vai de 1 até n. Aqui é n menos 1, na verdade. Tá? Então, o S é dado dessa forma. Então, isso aqui vai ser t x barra menos mi0 sobre S dividido por raiz de n. Isso aqui vai ter distribuição t de student, tá? Com quantos graus de liberdade? N menos 1. Então, isso aqui sob H0. Isso tem distribuição t de student com N menos 1 graus de liberdade. Lembra lá da parte quando vocês faziam o teste quando vocês faziam o intervalo de confiança? Vocês partiam dessa noção de que essa variável tem distribuição t de student, tá? Alguém não lembra dessa relação aqui? Eu acho que o Leandro deve ter falado já com vocês. É exatamente essa questão, Davi. É que a gente sabe que o S é 1,708, mas não o sigma, né? O sigma a gente não sabe. O S a gente sabe, 1,708. Tá? Aí qual que é o meu ponto? O meu ponto é o seguinte.
Aqui a gente fica travado, né? A gente não consegue sair do lugar. Mas se a gente fizer com que apareça essa expressão aqui, aí tudo bem, aí a gente consegue caminhar, né? Por quê? Porque a gente só vai ter quantidades que a gente conhece, vai ter só o Mi zero, que é 45, né? Esse valor aqui é o Mi zero. A gente vai ter o S, que dá para fazer, e o N também. Tá? É porque eu realmente não posso botar valores. Eu só posso botar o valor do Mi zero, assim, e eu só posso botar o valor do N. O valor do S eu não posso trocar, tá? Por que eu não posso trocar? Porque o S é aleatório. Então, isso aqui, né, tem distribuição T com 9 graus. Tá bom? Isso é o máximo que eu posso substituir, numericamente falando. Porque se eu substituir o x bar... Bom, se eu substituir tudo aqui, vamos ver o que acontece. É o caso mais extremo. Então, eu vou substituir o x barra por 48 e o S por 1,71. Então, vai dar 48,2 menos 45, dividido por 1,708, sobre raiz de 10. Não faz sentido eu dizer que isso tem distribuição T, né? É mais uma questão mesmo de formalidade, né? Porque aqui não tem nenhuma variável aleatória. Aqui é um número, isso que está do lado esquerdo. Então, como isso aqui que está do lado esquerdo é um número, ele não faz sentido eu dizer que tem uma distribuição, né? Esse é um valor constante. Então, ele precisa ter as coisas aleatórias serem escritas com a sua notação de variável aleatória. Se eu trocar esse S pelo valor que ele assume, né? Aqui eu troquei os dois, o x bar e o S. Então, eu não posso dizer que tem distribuição T, porque aqui eu já assumi com uma coisa que era aleatória e disse que era igual a um valor numérico. Se eu fizer isso com S, não vai ser T de student, né? Se eu fizer x bar menos 45 sobre 1,708 dividido por raiz de 10, isso aqui não vai ser T de student 9, porque vai ser x barra é normal, menos um valor constante normal também, dividido por um valor constante também vai ser normal, então a distribuição vai ser normal, tá? Então tem que tomar cuidado com essas coisas de substituir. Eu só posso substituir o que não é aleatório. Mi zero não é aleatório, então eu posso botar 45, se for ficar mais claro. E o N não é aleatório, então eu posso substituir, tá? Então essa era a questão. Como o meu sigma era desconhecido, eu tinha que usar alguma outra estatística que não apareça o sigma. E aí eu usei essa estatística aqui, né? Então, ela sob H0, ela tem distribuição T com 9 graus, tá? Tá bem? E agora, qual que é o raciocínio, né? O raciocínio deve ser o seguinte. Vou pegar isso aqui. Acho que isso aqui eu já posso deletar. Agora eu vou voltar, né? Eu tinha concluído que eu faria o seguinte. Alfa era a probabilidade do erro do tipo 1, que era 5%. Erro do tipo 1 é rejeitar H0 dado H0 verdade. Eu vou rejeitar H0 para valores grandes de x barra, ou seja, para x barra maior do que Q, só que eu quero usar essa minha estatística de teste. Então, eu vou fazer o seguinte. Para poder usar essa estatística de teste aqui, eu tenho que fazer ela aparecer, né, do lado esquerdo. Então, como é que eu faço ela aparecer? Eu posso pegar o x barra e subtrair 45 dos dois lados, tá? Então, aqui eu quero fazer com que apareça isso do lado esquerdo. Então, subtrai 45 dos dois lados. E depois eu divido por S sobre raiz de 10 dos dois lados. Aí vamos ver o que aconteceu. Aconteceu o seguinte, ó. Aqui do lado esquerdo, eu tenho a minha estatística de teste T. Não é isso? Aqui do lado esquerdo eu tenho a estatística de teste T. Tá?
Né? Deu exatamente igual. X barra menos 45 sobre S dividido por raiz de 10. Então, se a gente supor que H0 é verdade, a gente sabe que esse cara tem distribuição T-student com 9 graus de liberdade. Então, isso aqui vira a probabilidade de T maior do que Q menos 45 sobre S dividido por raiz de 10, né? Dado... Não, aí o dado H0 eu nem preciso botar. Posso botar, mas não preciso mais. Onde, basta eu anotar aqui, onde T tem distribuição T-student com 9 graus de liberdade. Tá? Ah, agora sim, agora eu consigo fazer. Por quê? Vamos ver. Agora eu vou conseguir fazer, porque eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui. Aqui eu tenho ó, a T. Aqui T. Aqui na T e aqui na T. Eu estou, nesse caso, Mi maior do que Mi0. Então, olha o que vai acontecer. Eu cheguei que alfa é a probabilidade de T ser maior do que essa expressão. Então, eu vou colocar aqui. Vou sair tudo aqui. Vou colocar aqui. E aqui tem o 0. Então, alfa é essa área daqui, não é isso? Alfa igual a probabilidade de T ser maior do que... Ah, droga. Peraí, não vai dar espaço. Melhorou. Então, alfa é a probabilidade da minha T de student ser maior do que essa expressão, Q menos 45 dividido por S sobre raiz de 10. Né? Vê se não é isso que está escrito nessa linha. Eu escrevi que a probabilidade da T ser maior do que esse valor era alfa. Então, é porque a probabilidade de ser menor do que ele é 1 menos alfa. Ou seja, eu vou escrever o seguinte. Então, como alfa tinha sido a probabilidade de T maior do que Q menos 45 dividido por S sobre raiz de 10, né? Onde T tem distribuição T de student com 9 graus, segue que um menos alfa é igual à probabilidade de T ser menor ou igual a Q menos 45 dividido por S sobre raiz de 10. Tá? O meu alfa era 5%, né? Lá desde o início o alfa era igual a 5%. Então, isso aqui implica o seguinte, ó. Isso aqui implica, né, que esse cara é o quantio de probabilidade 1 menos alfa à esquerda, né? Então, quer dizer que Q menos 45 sobre S dividido por raiz de 10 era igual ao quantio da T, isso aqui é o comando do R, tá? Quantio da T de probabilidade 0,95. Com quantos graus de liberdade? 9, que é o N-1, né? N-1. Então, meu QT é o quantio que deixa 95% à esquerda, por isso que eu troquei aqui de alfa para 1 menos alfa. Eu queria que aparecesse o menor ou igual para poder usar o quantio da T, para poder calcular. Ah, então beleza, porque olha o que aconteceu. Eu cheguei a uma expressão que envolve Q igual a esse valor QT 0,95, 9. Esse QT eu posso obter direto, né, no R. Então vamos lá, vamos obter o valor. Então esse é o quantio da T, que deixa 0,95 à esquerda, com um número de a quantidade de graus de liberdade igual a n menos 1, que é 9, que a nossa amostra tinha tamanho 10. Então, esse valor deu 1,83.
Bom, aí o que acontece? Eu tenho o seguinte, eu tenho Q menos 45 dividido por S sobre raiz de 10 igual a 1,83. Isso implica o seguinte, agora, eu quero descobrir o valor de Q, né? Então vai ser Q menos 45 igual a 1,83, que multiplica S sobre raiz de 10. Bom, agora, se eu continuar, eu vou ter Q igual a, somando 45 dos dois lados, vai dar 45 mais 1,83, que multiplica S sobre raiz de 10. Aqui eu já posso substituir quem é o S, né? O S era 1, ah, o S era 1,78, S era 1,78, 1,708, não é isso? Dividido pela raiz de 10. Bom, então agora sim, agora eu consigo concluir finalmente. Então deu 45 mais 1,83, que multiplica 1,708, dividido pela raiz quadrada de 10. Não é? 45 mais 1,83 vezes 1,708 dividido pela raiz quadrada de 10. Isso aqui deu 45,98. Ah, finalmente, agora eu consigo terminar o teste. Porque eu descobri o valor de Q. Q deu 45,98. E lá no início eu falei o seguinte, olha, o erro do tipo 1, que é rejeitar H0 dado H0, é x barra, né, eu vou rejeitar H0 quando x barra for maior do que Q. Então, eu defini como eu rejeito H0 se x barra maior do que Q. Então, vou escrever isso aqui, ó, rejeito H0 se x barra for maior do que Q. Né? E qual foi o valor de Q? O valor de Q é 45,98. E na amostra, né, a gente observou o que para x barra? Então, na amostra, observamos x barra igual a 48,2. Na amostra, a gente observou x barra igual a 48,2, que é maior do que 45,98. Então, como eu disse, se x barra for maior do que Q, eu rejeito, e o valor de x barra que eu observei é maior do que Q. Então, eu rejeito H0. Tá? Aí acaba o teste. Por quê? Concluí que eu devo rejeitar H0, ou seja, que a minha média não deve ser mais igual a 45, mas sim maior do que 45, tá bom? Então, assim, eu acho que o teste, como foi a primeira vez que a gente viu esse teste de hipótese, deve ter ficado bem confuso, eu imagino. Mas a gente faz mais exemplos e aí eu acho que vai ficar mais tranquilo, tá? Porque eu fui deduzindo o teste à medida que fui fazendo o exemplo. Né? Então, depois, quando a gente voltar no intervalo, a gente faz mais um exemplo antes de seguir para a próxima aula, tá bom? Antes de falar sobre teste bilateral. Pois é, né? Depois eu volto, mas o S não era daquela forma. Uh, não, o S, na verdade, ele é raiz de 1 sobre n menos 1, somatório de xi menos x barra ao quadrado, onde i vai de 1 até n. Esse é o S. Sim, a gente usou esse S. Exatamente, a gente usou o S, que era esse valor aqui, ó. Ele foi obtido direto da amostra. Vou voltar lá, ó.
Então, ele está dizendo que para testar a afirmação de que μ é 45 contra μ é maior do que 45, coletou uma amostra de tamanho 10. Aí essa amostra conduziu aos valores amostrais de x barra igual a 48,2 e S igual a 1,708. Tá? Então, esse aqui é a minha média amostral e essa foi a minha média, a minha variância, desculpa, meu desvio amostral, 1,708. Tá? Então, eu acabei usando o S no final das contas. Isso, exatamente. Eu podia ter dado os 10 valores, né? Cada um dos x's, eu podia ter dado o valor de x1, o valor de x2, até o valor de x10. E aí, com isso, você conseguiria calcular quem era o x barra, só fazendo sobre n o somatório do x's, e podia pedir, e aí a gente podia também calcular o valor de s, né? X no x barra ao quadrado, e indo de 1 até n, a gente podia também calcular o valor de S desse jeito, tá? Eu simplesmente supus que a pessoa, na hora, fez as contas e já achou quem era o S, tá? Tudo bem? Bom, pessoal, eu vou dar um intervalo, então, agora, e aí eu volto, né, na próxima parte, eu começo falando sobre uns outros exemplos, né? Fazer pelo menos mais um exemplo de teste unilateral, que eu acho que vai ficar mais claro, né? Porque a primeira vez é bem confuso, porque tudo é novo, né? A questão do quem é o alfa, como eu defino a região crítica, mas aí eu acho que fazendo mais exemplos a gente vai pegar com mais facilidade, tá? E aí depois eu entro na aula 12, que é de testes bilaterais, tudo bem? Bom, então vou pausar aqui a gravação e aí a gente faz uma parada e volta, pode ser 9h30?